Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do primeiro ano de matemática, texto 16 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é sinopse, que tem como finalidade mostrar ao leitor os pontos principais de um texto, um livro, um filme, um desenho ou um evento, e assim despertar ou não o interesse pela obra apresentada. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF01MA20, EF01MA21 e EF01MA22. E os descritores são os D6.1 e D6.2. Essas habilidades consistem em classificar eventos envolvendo o acaso, tais como acontecerá com certeza, talvez aconteça e é impossível acontecer em situações do cotidiano, ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples, realizar pesquisa envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse em um universo de até 30 elementos e organizar dados por meio de representações pessoais. Os descritores consistem em identificar informações apresentadas em tabelas e em gráficos de colunas. Vamos agora iniciar o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do primeiro ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a discussão das perguntas propostas na questão 1, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. As respostas citadas pelos alunos durante a realização dos questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de conhecimento prévio deles em relação ao tema abordado. Aproveitem também para observar quais alunos se expressam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Após esse momento, realizem a leitura da sinopse apresentada na questão 2, com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Em seguida, convidem os alunos a comentarem suas percepções, relatando se já assistem ou se ficaram interessados em assistir o desenho. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Orientem os alunos a desenharem a tabela proposta no espaço adequado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções dos itens A, B e C. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática.
Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um equipamento multimídia e o vídeo indicado. Eles serão importantes para possibilitar aos alunos assistirem um episódio do desenho indicado na sinopse que leram na atividade anterior, o qual será tema das atividades seguintes. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções dos itens A e B. Durante a resolução individual da questão 2, passeiem pela sala de aula observando o nível de autonomia dos alunos para respondê-la e também a habilidade em classificar eventos envolvendo o acaso. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. As respostas citadas pelos alunos durante a realização dos questionamentos propostos possibilitarão que vocês, professores, percebam qual é o nível de compreensão deles em relação ao conteúdo abordado. Aproveitem também para observar quais alunos se expressam espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente objetos que sejam utilizados por detetives e uma caixa. Esses materiais serão importantes para possibilitar uma atividade lúdica envolvendo a temática e o conteúdo abordados nessa sequência didática. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a dinâmica com a caixa, vocês podem disponibilizar os objetos para que os alunos os utilizem durante a aula e, posteriormente, propor a elaboração de uma lista com os nomes dos objetos, favorecendo o desenvolvimento da escrita espontânea. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Leiam o enunciado da questão 1, solicitem que os alunos observem a tabela e perguntem os nomes dos restaurantes que o chefe Kimby frequenta e se cada um fica próximo ou não de sua casa. Essa ação possibilitará que vocês observem qual o nível de leitura e compreensão dos alunos em relação a informações descritas em tabelas. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções das questões 2 e 3. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva e convidem pelo menos 2 alunos para justificarem suas respostas, promovendo um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Lembrem-se que a prática da leitura oral proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Portanto, incentivem os alunos a participarem desse momento. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 1 a 3. Finalizem convidando os alunos a comentarem e justificarem as respostas dadas na questão 3. Vamos agora para o momento revisando.
Professoras e professores, o Momento Revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar, em suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta de resolução dessa atividade é em duplas. Assim, orientem na composição delas de acordo com o objetivo que traçarem. É importante que vocês, professores, leiam apenas o enunciado de cada questão e, desta forma, os alunos realizem uma leitura autônoma dos dados apresentados nos gráficos e tabelas para responderem-nas. Durante esse momento, passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos para que possam observar suas aprendizagens e avaliar se consolidaram os conteúdos trabalhados ao longo dessa sequência didática. Aproveitem para observar se os dois componentes da dupla participam da resolução e, se julgarem necessário, realizem intervenções. Nessa atividade foi proposto o trabalho da autocorreção. A autocorreção é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução nos níveis de desenvolvimento. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 16 e com o livro Leio, Escrevo e Calculo. Esperamos que tenha sido um ano muito proveitoso. Até mais!